Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 24. Assim que Oregon sai da sala, Liliana cospe os 2 comprimidos que tomou à força. O médico diz a Silvestre e Marina que assim que ele operar da catarata poderá voltar a trabalhar como ferreiro. Eduardo diz a Jacinto que irá propor a Gardênia que ela trabalhe com ele na fazenda. Marina diz a seu pai que o doutor da clínica é muito bonito. Silvestre diz que o médico gostou dela e ressalta que a filha já tem idade para namorar. Bárbara diz a Fernanda que está na cara que quem roubou o corpo de Soledade e tentou arruinar seu casamento foi Eduardo. Bárbara ressalta que Eduardo tem um ódio profundo dos Elizalde. Camilo a interrompe e diz que o ódio que Eduardo deve ter é dela, pois foi ela quem disse que ele estava tentando se aproveitar de Fernanda. Furiosa, Fernanda diz que Eduardo nunca tentou se aproveitar dela. Tomásia aparece e diz a Fernanda que há uma ligação dos Estados Unidos para ela. Tomada pelo impulso, Fernanda atende e pergunta por Eduardo, mas na realidade era Adriano, que estranha o modo como Fernanda se referiu a ele. Fernanda explica que aguarda por uma ligação de Eduardo, por isso pensou ser ele. Adriano diz que Steve não pôde atendê-lo e ele ficou plantado no hotel. Érica entrega a Franco um envelope e diz que ali está a sua parte do acordo. Fernanda diz a Aníbal que Adriano ligou, pois estava com saudades. Camilo e Aníbal zombam de Fernanda e ela questiona Gonçalo quem ensinou os dois a tratar as mulheres desse modo. Gonçalo adverte Camilo. Aníbal revela que Camilo quase matou Érica com pancadas. Camilo diz que estava bêbado e começa a rir da situação. Furioso, Gonçalo se levanta da mesa e dá um murro no rosto de Camilo. Érica insiste para que Franco aceite o cavalo como forma de pagamento, ao favor que ele fará a ela. Fernanda diz que se Érica optar por denunciar Camilo, a apoiará. Gonçalo diz que no dia seguinte fará um jantar de desculpas a Érica e Camilo estará presente, mesmo que isso signifique o último dia de seu filho na fazenda. Fernanda liga para Érica e se retrata com a amiga, pelo modo grosseiro como Camilo a tratou. Fernanda convida Érica para um jantar de desculpas e ela pergunta se pode levar um convidado. Eduardo diz a Steve que a viagem de Adriano deve ser um completo desastre e ele deve voltar com as mãos vazias. Gardênia estranha o fato de Franco querer contratá-la e recrimina Jacinto por tê-la indicado. Jacinto chama Gardênia de ingrata e diz que ela quer ir embora sem ao menos pensar em Margarida e nele. Margarida teme que Gardênia descubra que Franco é na realidade Eduardo. O médico que atendeu Silvestre pergunta na recepção sobre a enfermeira Marina e recebe a informação de que no hospital não há nenhuma enfermeira com esse nome. Marina conta a Vênus que ficou encantada pelo médico de seu pai e acredita que ele também gostou dela. Liliana diz a Ciro que teme que Oregon frite seus neurônios com um eletrochoque. Ciro diz a Liliana que a defenderá e que irá procurar um meio de manter Oregon e os demais enfermeiros distraídos. Ciro encontra dentro de um baú um documento e fica surpreso. A consciência de Fernanda pergunta a ela o que a deixa inquieta. Fernanda diz que está ansiosa pela volta de Eduardo. Sua consciência diz que acredita que Eduardo não irá voltar e ressalta que todos creem que ele tentou se aproveitar dela e esse é o motivo pelo qual Eduardo não queira vê-los. Bárbara entra no quarto e Fernanda diz a ela que Eduardo não voltará pelo simples fato de que está ressentido com ela. Bárbara diz que é a única responsável e assume a culpa. Afinal, foi ela que disse que Eduardo tentou se aproveitar dela. Fernanda abraça Bárbara. Fernanda tenta contato com Eduardo e sua secretária diz que Eduardo foi para sua cidade natal e chegou ontem mesmo. Eduardo cavalga no cavalo que Érica lhe deu de presente e ela o observa. Ao descer do cavalo, Érica dá um beijo em Franco, que esboça uma reação estranha.